Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Vamos resolver mais uma questão da Escola de Aprendizes Marinheiros de 2019, questão de número 23. A questão diz o seguinte: sendo um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2, calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Então, olha só, temos aqui 5 opções: item A, 4, item B, 4 vezes a raiz quadrada de 3, item C, 8, item D, alternativa D, né, 6 vezes a raiz quadrada de 3 e a alternativa E, 12. Olha só, como o problema ele está dizendo aqui que o hexágono é regular, o que quer dizer isso, regular? É porque é o polígono, esse polígono, ele é composto de 6 lados que possuem as mesmas medidas, tá? Inscrito tem as mesmas medidas, por quê? Porque é regular, entendeu? Então, é hexágono regular. Então, são 6 lados que possuem as mesmas medidas, tá? Inscrito é porque ele está fazendo parte, ou seja, os seus vértices, eles fazem parte aqui dessa circunferência. Cada um desses vértices está tocando nessa parte dessa circunferência, que a circunferência é a parte externa. A região interna é o círculo, ok? E aqui nós poderíamos, apenas nessa parte aqui, pessoal, já resolver o problema logo em menos de 3 minutos. Por quê? Porque ele está dizendo, ele quer saber qual a medida da diagonal maior. Então, olha só, se você observar aqui nesse hexágono que nós temos aqui, desse ponto aqui é o ponto central, certo? Até essa extremidade aqui é o raio, tá bom? Então, desse outro ponto aqui, ó, partindo desse ponto até chegar nessa extremidade, é um outro raio. E olha só, se ele está falando que é a diagonal, se nós pegarmos esse raio e somarmos com este outro raio, nós temos a diagonal, certo? Então, poderemos justamente equacionar e resolver aqui, ó, tá vendo? A diagonal e aqui os raios. Nós temos a informação que o raio é de 2, então se somarmos os dois raios, nós temos a distância diagonal, né? A medida da diagonal é igual a 4. Logo, de cara aqui, a letra A. Beleza. Mas olha só, o que eu fiz? Eu coloquei uma informação bônus, hein? Você é privilegiado, ou privilegiada, né? Então, olha só. Por que eu fiz todas essas anotações aqui? Por que tem esses riscos aqui? Porque, ó, todo hexágono regular inscrito em uma circunferência, ele é formado por triângulos equiláteros. São 6 triângulos equiláteros, tá? E aí, por que eu coloquei essas medidas aqui, ó? Por que tem as mesmas medidas e por que ele é equilátero? Tem aqui a demonstração, ó. Vamos primeiro entender aqui, ó, quanto que mede esse ângulo central. Porque olha só, para que o triângulo seja equilátero, como está escrito aqui, ele precisa ter o que? Esses 3 ângulos tem que ter a mesma medida, né? Que é igual a quanto? 60 graus. Então, vamos comprovar para ver se isso é verdade mesmo. Então, esse ângulo central, como é que eu obtenho a informação, ou a medida, né, do ângulo central? É a razão entre os 360 graus dividido por n. O que quer dizer isso? Se você observar aqui, ó, nós temos 6 ângulos centrais. E se você observar, se a gente completar, forma justamente um círculo, né? Uma circunferência, que ela tem quantos graus? Uma circunferência? 360 graus. Então, 360 graus dividido pelo número de lados, nós vamos ter a medida de cada ângulo. Compreendeu? Então, faz sentido, né? 360, né? Dividido por 6, nós vamos ter que o ângulo central é igual a 60 graus. Beleza? Ó, então, aqui é 60 graus. Tá. E esses dois ângulos aqui, né? Por que eu coloquei como sendo ângulos iguais? Vamos primeiro ver por que esses ângulos são iguais, né? Esse ângulo aqui, x, também é igual a esse. Vamos ver.
Outra coisa importante que tem em cada ângulo aqui de cada polígono regular é o ângulo interno, tá vendo? E ele é obtido através de que fórmula? Ó, é da soma dos ângulos internos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ângulos internos. Então nós temos a soma, né, dos ângulos internos. Você concorda comigo? E aí o que que acontece? Eu tenho que descobrir quanto que vale cada ângulo, porque isso aqui é um ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno e outro ângulo interno. Eu tenho que pegar a soma de todos os ângulos, né? A soma de todos os ângulos e dividir por n, pelo número de lados. Aí eu terei quanto que vale cada ângulo interno. Então é obtido assim, ó, 180 graus, entre parênteses aqui nós temos n menos 2. O que que é o n? É o número de lados, tá? E menos 2 é uma relação que existe numa demonstração, tá? Então essa é a fórmula da soma dos ângulos internos, dividido pelo número de lados. Então, equacionando aqui, ó, 180 graus, aqui por que que eu troquei por 6? Porque são 6 lados. Então, 6 menos 2, que é da fórmula, dividido por 6, que é o número de lados. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, 180, né, vezes... 180 dividido por 6 dá quanto? Dá 30 graus. E aqui, esse 4 é o resultado justamente dessa subtração de 6 menos 2, dá 4. Então, 30 vezes 4, 30 graus vezes 4 vai ser igual a 120 graus. Ou seja, esse ângulo aqui interno, ele é igual a 120 graus. Certo? Agora, olha só. Esse ângulo aqui está dividido em dois ângulos, em duas partes, né? Então, teoricamente, ele tem 60 graus. Mas, digamos que a gente não saiba, né? Digamos que a gente não sabe. Então, como é que eu poderia equacionar? Olha só. Vamos aqui, ó, tá vendo essa outra fórmula aqui? AC mais X vezes... Perdão, AC, que é o ângulo central, mais o ângulo X, mais outro ângulo X, que é igual a 180 graus. É justamente isso aqui, ó, tá vendo? Eu estou... Nessa parte aqui, eu equacionei a soma dos ângulos internos do triângulo, que é igual a quantos graus? 180 graus. Então, eu peguei, ó, o ângulo central, mais este ângulo aqui, ó, X, e este outro ângulo, X. Então, olha só. Equacionando, vamos substituir, né? 60 graus, que nós já descobrimos que é o ângulo central, beleza? 60 mais... Por que que ficou 2 vezes x? Porque eu tenho x mais x, igual a 2x. Então, nessa terceira linha, eu peguei os 60 graus e passei para o segundo membro, vai ficar negativo. E aí, nessa quarta linha, nós vamos repetir o 2 vezes x. E aqui, por que ficou 120? 120 graus. É o resultado da subtração entre 180 graus e 60 graus. Então, dá 120 graus. Como o objetivo é colocar em evidência o valor de x, né, o ângulo x, então nós vamos dividir o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2 também. Então nós vamos encontrar aqui, ó, 120 graus dividido por 2 é igual a 60 graus. Beleza? Então demonstramos o que? Que se aqui é 60, aqui também é 60 graus. E como nós já havíamos encontrado o valor de 60, aí fica demonstrado, ou seja, que esse ângulo é igual a 60 graus, este outro ângulo também é igual a 60 graus, esse também, ou seja, é um triângulo equilátero. Uma vez que esse triângulo ele é equilátero, então significa dizer que ele tem os 3 ângulos iguais e também os seus lados iguais. Como aqui eu calculei apenas um, demonstrei de um, para um desses triângulos, né? Como nós temos 6 triângulos, então essa temática, né, essa dinâmica vai funcionar para os outros. Então é por isso que, logo de cara, claro que aqui eu estou dando uma explicação, é um bônus a mais para você, você já poderia ter terminado, né, só nessa parte aqui, mas eu te dei uma informação adicional. Por quê? Porque em outras questões você pode ter outros tipos de polígonos regulares. Você pode ter um pentágono, você pode ter um quadrilátero, um octógono, entendeu? Então você
não apenas entendeu essa parte aqui, mas essas informações aqui, ó, de ângulo interno, ângulo central, pode servir para outras questões, tá bom? Então, é isso. Já estamos chegando aos 10 minutos. Finalizamos aqui essa questão. A resposta é 4, né? Item A, letra A. E assim se finaliza. Esse vídeo ficou, na minha opinião, ficou muito longo, mais de 10 minutos. E, enfim, é isso. Então chegamos ao final. Vejo você no nosso próximo vídeo.